Olá, boa noite no nome de Jesus, mais um vídeo da nossa quarentena com Jesus. Hoje não deu tempo de gravar durante o dia, só estou conseguindo gravar agora às 8h15 da noite aqui, depois que eu cheguei do consultório, que nós estamos trabalhando e tentando ajudar as pessoas e também lutando pela nossa sobrevivência. E o que Deus falou comigo hoje cedo, quando eu fui buscar a palavra dele, foi para que nós, nesse período de quarentena, nesse período de confinamento social, onde nós estamos sendo tratados pelo Senhor. Ontem ele falou que não é só orar, mas levantar o coração a ele. Hoje ele volta a falar de novo sobre o coração. Ele volta a falar sobre o coração insensível. Sim, você vai falar, mas coração insensível? Sim, o coração insensível, Jesus deixou bem claro para mim hoje, é aquele coração que ele tem uma dificuldade de poder fazer com que você tenha um entendimento das coisas de Deus. O coração insensível é um coração que te impede de aceitar as palavras de Deus de uma maneira fácil. O coração insensível é aquele que não deixa você realmente se converter dos seus maus caminhos e mudar a sua situação. O coração insensível não deixa você ter prazer nas coisas de Deus. Você tem prazer em ouvir todos os vídeos, mas quando você me vê aqui, você tem até raiva. Você não gosta de me ouvir porque sabe que eu vou falar das coisas de Jesus. Esse é o coração insensível. Ele não te deixa também, o coração insensível, guardar, memorizar a palavra do Senhor, porque para que você possa enfrentar uma crise como essa, você tem que estar preparado para poder ouvir aquilo que o Senhor está falando com você. E é isso que o Senhor quer nos tratar hoje. Ele quer tratar do coração insensível. E ele diz, o Senhor, que o coração insensível, ele faz com que tenha nos nossos olhos, como se fosse uma nuvem nos nossos olhos, e tem algo tampando, ele endurece os nossos ouvidos. Ou seja, nós não conseguimos ver como nós deveríamos ver, e não conseguimos ouvir como Jesus quer que nós escutemos as coisas dele. E por quê? Porque esse coração nosso, ele está doente. O coração insensível é um coração que a Bíblia fala que ele é cheio de gordura. E o que são essas gorduras? Será que são um colesterol? Sim, são os colesteróis espirituais, que é mais ou menos como o menosprezo, aquela sensação que as pessoas menosprezam as coisas de Deus, menosprezam os pastores, menosprezam os líderes, menosprezam os vídeos que falam das coisas do Senhor. São aquelas gorduras espirituais que fazem com que a pessoa fique agressiva com relação às coisas de Deus. É o coração que tem uma arrogância religiosa, fala, eu tenho uma relação tão boa com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, para que eu vou ficar vendo as coisas assim? Uma arrogância espiritual. E o coração, como diz, é onde nascem as más intenções. E a boca fala o que o coração está cheio. Se você tem um coração insensível, que não deixa você ver bem, não deixa você escutar bem, você só vai falar coisas que não são do agrado do Senhor Jesus. Por quê? Porque existe uma luta entre carne e espírito, diz a Bíblia. E você tem que entender, então, que você tem o teu espírito que se comunica com o lado espiritual, seja com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, ou seja com as outras entidades espirituais. E você tem o seu corpo físico, onde fica baseado esse teu espírito. Mas você não pode esquecer que você tem vontades que estão na sua mente e no seu coração. Para a Bíblia, mente e coração é o mesmo. Ou seja, ter o coração insensível é ter a mente insensível. E há uma luta muito grande entre o teu espírito que está ligado, quer se ligar a Deus, com o teu corpo, porque o corpo quer constantemente ser satisfeito, você já não está aguentando mais ficar em confinamento, você não aguenta mais a insegurança de poder ter a falta de dinheiro, você ter a falta, ou seja, o teu corpo sente necessidades físicas, vontades de serem satisfeitas, ou seja, há uma necessidade normal de ter uma satisfação do eu carnal. E o que acontece? O Espírito quer que você volte para as coisas de Deus, quer que você mude, se transforme. Então a sua vontade, que é a sua mente, o seu coração, se ele estiver tapado, você não vai conseguir deixar com que as coisas espirituais entrem nas suas vidas. Então o Senhor hoje quer que você... Qual é a vontade do Senhor? A vontade é que você consiga, presta bem atenção, ouvir com os ouvidos, ver com os olhos. Que quando você consegue ouvir com os ouvidos, ver com os olhos, você se consegue se arrepender, você consegue
pedir perdão e você vai ser curado pelo Senhor Jesus. Porque quando você não consegue ver com os olhos, não consegue ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, você não vai conseguir ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque quem está falando com você é a sua carne. Então, o que o Senhor faz? O Senhor diz que essa briga entre a carne e o espírito, entre a nossa vontade, o nosso coração insensível e o nosso espiritual, ela é horrível, porque vai te fazer ser uma pessoa altamente carnal. Você vai querer ver só as coisas do coronavírus, só as coisas do seu dinheiro. Você não vai se preocupar em querer ser uma pessoa diferente, para que Deus garante que quando você vê com os olhos que Ele quer que você tenha, escute com os ouvidos, Ele vai te curar, Ele vai te sarar, Ele vai trazer tudo aquilo que você acha que você não está tendo nesse momento. E a vontade do Deus, Ele diz para a gente que a estratégia é o seguinte: mesmo que o nosso homem exterior, cansado, angustiado, nervoso, vai se deteriorando, quando você consegue ver com os olhos e ouvir com os ouvidos espirituais, o seu homem interior se fortalece e faz com que você suporte todas essas atitudes. Então, que atitude que você tem? Você tem que buscar a palavra de Deus, buscar os vídeos, ouvir essas coisas, como quem busca comida. Sabe por quê? Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade do Pai. E para você aprender a fazer a vontade de Jesus na sua vida, você tem que querer ouvir a palavra dele como quem quer a comida, como Jesus fazia. Porque a partir do momento quando você começa a buscar a palavra como ao alimento, você vai ter uma alegria no seu coração, porque a palavra de Deus, quando entra, ela vai gerar uma alegria, vai fazer com que você medite na palavra, vai fazer com que trazer discernimento para você. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer, nessa tarde, falar que você busque as coisas do alto, as coisas do Espírito, as coisas de Jesus, porque senão você vai fazer com que a carne fale no seu coração. E Jesus deixa uma mensagem para mim e para você. Ele deixou hoje comigo uma palavra profética para nós. Ele diz assim: depois destes dias, digo eu, o Senhor, eu vou colocar a minha lei nas suas mentes e vou escrevê-las nos seus corações. E vocês serão verdadeiramente o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ou seja, Deus está usando esse período de confinamento social, de alejamento, de separação, para que você esteja unido com Ele, para que você possa matar a sua carne, aumentar o seu ser espiritual, para que você possa falar como o apóstolo Paulo falou. Ou seja, eu aprendi a adaptar-me com o pouco, eu aprendi a adaptar-me com muito, eu hoje já sei o segredo de viver contente. Ou seja, viver contente é saber ser alegre no pouco e ser alegre no muito. Porque você só se alegrar quando você está fora, você está passeando. A hora que vem a tempestade como essa do coronavírus, você perde a alegria e o Senhor não quer. Por quê? Porque você não consegue ver com os olhos e não consegue ouvir com os ouvidos aquilo que o Senhor está te dizendo. Então eu peço a Deus que você aprenda a ter muito, aprenda a ter pouco, que você aprenda o segredo de ser feliz e você possa dizer: posso tudo no Senhor que me fortalece, porque Ele diz que depois desses dias, Ele falou que Ele vai escrever as leis deles no meu coração, Ele vai gravar na minha mente, ou seja, a partir do momento que eu começo a ver com os olhos e ouvir com o coração, e deixo de lado esse coração insensível, o Senhor Jesus vai trazer uma paz na minha vida e na sua. Uma paz que ninguém consegue entender. Que mesmo num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo, a paz de Deus vai superar todo o teu entendimento e todo o entendimento de todo mundo que está perto de você. Porque Ele é um Deus que traz a paz que ninguém entende. Mas para Ele trazer essa paz, volto a dizer aquilo que Deus falou no início. Nós temos que lutar para não ter um coração insensível. E com o coração insensível, ele só fica insensível quando eu não consigo ver com os olhos e não consigo ouvir com o coração as suas palavras. Que Deus possa te abençoar, que essa palavra seja de bênção para você e que aprendendo muito, aprendendo no pouco, você aprenda o segredo de viver alegre na presença do Senhor. Busque as coisas do alto, busca as coisas do Espírito, fortaleça o seu Espírito nesse período. É bom fortalecer a carne, mas fortaleça o seu Espírito, que com certeza você vai viver muito melhor e muito mais feliz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Se gostou, de novo, um like no vídeo, mas o mais importante para mim de verdade é que você passe para frente, que outras pessoas possam aprender
o segredo de viver feliz. Aprender a ter muito e aprender a ter pouco e saber que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Deus te abençoe no nome de Jesus e fique com Deus.